votamos na comissão o parecer. Portanto, em o parecer sendo aprovado, a emenda substitutiva ela é prejudicada, porque você já tem um texto aprovado sobre determinado tema. Diante disso, o entendimento da assessoria e aqui da mesa é de indeferir a questão de ordem de Vossa Excelência. Em relação ao deputado Henrique Fontana, que faz a questão de ordem em relação a prazos, registro que a própria assessoria da comissão já faz um trabalho de adequação das emendas após a leitura da complementação de voto, mas também é possível que as próprias bancadas ou os deputados possam fazer as suas alterações. Até por isso nós optamos por não fazer a votação na mesma sessão da leitura do relatório. O relatório está sendo lido hoje, nós ainda vamos enfrentar os requerimentos de adiamento de votação e, obviamente, só depois entraremos na discussão do conteúdo da matéria. Então, a questão de ordem de Vossa Excelência não depende de deferimento ou indeferimento, mas eu faço esse registro a Vossa Excelência. Deputado Molon, e depois eu passo a palavra pelo tempo de liderança ao deputado Henrique Fontana. Deputado Molon, Vossa Excelência não é membro da comissão. Questão rápida. Então, presidente, apenas para tornar explícito, o que Vossa Excelência acaba de dizer é que todos os requerimentos de adiamento de votação não ficam prejudicados com a leitura do relatório, poderão ser apreciados na próxima sessão. Portanto, nenhum prejuízo há para a apreciação dos requerimentos de adiamento de votação com a leitura da complementação de voto. Não é isso, presidente? Não, só registrando que é o inverso. Se na próxima sessão for rejeitado o requerimento de retirada de pauta, caem todos os requerimentos de adiamento da votação. Tá? Então, na próxima sessão, se houver requerimento de retirada de pauta e esse requerimento de retirada de pauta for rejeitado, automaticamente caem os 5 requerimentos de adiamento de votação que serão prejudicados. Tá? Não pela leitura da complementação de voto hoje. Isso por uma questão regimental para a próxima sessão. Tá. Não é isso, presidente? Exatamente. Hoje teria que ser deliberado um a um dos requerimentos de adiamento de votação, porque o requerimento de adiamento de votação, ele só é enfrentado após a leitura da complementação de voto. Como será encerrada a sessão após a complementação, não enfrentaremos os requerimentos hoje. Se vocês quiserem ajudar, apresenta um requerimento de retirada de pauta na próxima sessão, que a gente já mata 5 em 1. Vamos refletir, presidente, vamos refletir. Obrigado. Deputado Henrique Fontana, pelo tempo de liderança do PT. Vossa Excelência tem o tempo de 7 minutos. Presidente, quero cumprimentar mais uma vez Vossa Excelência, cumprimentar o relator, o deputado Samuel Moreira, os colegas parlamentares que compõem a nossa comissão. E nós aqui vamos ter longos debates nos próximos dias, presidente. E a primeira coisa que eu quero falar neste tempo de liderança é que a base do governo aqui representada... Nós estamos acompanhando neste momento a comissão que está tratando da reforma da Previdência, o relator então apresentando a nova versão da proposta e neste momento os deputados decidindo, discutindo qual proposta será lida. Lembrando que a nova versão da reforma, da proposta da reforma já estava marcada desde a semana passada para acontecer hoje. A expectativa é muito grande para que o parecer do relator Samuel Moreira seja lido e, portanto, a gente segue acompanhando aí os debates até que isso possa acontecer de fato. Enquanto a gente vai acompanhando, eu aproveito para conversar com o Rodrigo Orengo, que está em Brasília e também acompanhando tudo aí em tempo real, essa sessão que já dura algum tempo. Eu queria entender melhor, Orengo, primeiro de tudo, muito boa noite para você, entender melhor se essa sessão vai conseguir se concluir até o final
central do dia de hoje, era uma urgência que acontecesse hoje, uma expectativa para que amanhã e quinta pudesse ter uma votação, mas me parece um tanto quanto arrastado ainda, né? Isso deve acontecer hoje? Que vai se arrastar mais um pouco ainda, viu, Fabiana? Boa noite a você, boa noite a todos. O que a gente teve aqui foi, inclusive, uma tentativa de adiamento da leitura do relatório por um requerimento que não foi aprovado, requerimento já rejeitado. Deveríamos ter novas tentativas de adiar. Claro que é um jogo político por trás disso. A oposição tenta empurrar com a barriga a reforma para que ela seja votada só depois do recesso. É claro que os aliados do governo, quem defende a reforma, tenta dar celeridade. Agora, uma questão tem que se destacar aqui. A reforma e a apresentação desse voto complementar, desse novo texto da Previdência pelo relator, ela tinha sido adiada, a leitura tinha sido adiada para esta semana, para tentar fechar um acordo com os governadores. Os governadores já estariam aqui em Brasília e hoje estiveram aqui na capital federal para pressionar, aos 48 do segundo tempo, para que estados e municípios voltassem para o texto da reforma. Mas essa pressão fracassou, os estados e municípios não estão neste novo relatório, nesse voto complementar, e a saída agora, para quem ainda defende a volta dos estados e municípios, é apresentar um requerimento quando chegar para a votação no plenário. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou há pouco com jornalistas aqui na Câmara dos Deputados e ele acredita que ainda é possível que se volte lá a ideia original, até porque o déficit previdenciário estadual, ele é enorme, chega na casa dos 100 bilhões de reais. Então, os governadores estão muito preocupados com essa situação e não querem jogar isso para as assembleias legislativas. Há todo um desgaste político. De qualquer forma, o texto que vai para a votação na comissão não tem lá estados e municípios. Teríamos mais requerimentos que vão ser apresentados. Tinha uma pressão aqui de parlamentares do PSL para a apresentação de requerimentos, no sentido de dar regras parecidas para a Polícia Rodoviária Federal e para a Polícia Federal, parecidas com as Forças Armadas. Agora, há uma avaliação aqui de líderes partidários, de que isso não deve ser feito, até para não atrapalhar, não atrasar a votação. Você tinha perguntado antes se ainda hoje deve ser feita a leitura, não tem muita saída, tem que ser feita hoje a leitura para dar pelo menos um prazo aí de 2 dias para conseguir votar lá na comissão esse relatório. E se não votar nessa semana, é muito difícil que se tenha tempo hábil até o dia 18 de julho, quando começa o recesso parlamentar. Portanto, temos 2 semanas ainda pela frente, além dessa. Então, o tempo ele é muito curto, para se ter um debate lá no plenário. É uma emenda à Constituição, são 2 votações, primeiro e segundo turno, quando passar pela comissão especial, Então, a gente tem muita coisa pela frente ainda e a batalha de hoje é para ver se a gente consegue acompanhar essa leitura de voto complementar do Samuel Moreira. Será possível ainda hoje ou não? Há uma pressão para que se tenha essa leitura ainda hoje, viu, Fabiana? Importante que eu acho que você colocou, eu gostaria de só frisar, essa história dos municípios e dos estados, o quanto essa falta de acordo ou este não, esta falha, digamos assim, pode atrapalhar o texto no que diz respeito à União. Porque tem essa questão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um posicionamento de que ia acontecer um acordo entre os governos para orientarem os seus deputados. Isso não aconteceu. E você está falando de um prazo muito curto. E você tem razão. O quanto esse não acordo pode atrapalhar os trabalhos que acontecem agora? Sabe, Fabiana, que a avaliação que se faz hoje aqui na Câmara é que a retirada de estados e municípios, a essa altura do campeonato, pode até beneficiar, pode até facilitar a aprovação. Por trás disso tem uma discussão política, tem muita gente, muito deputado já de olho nas próximas eleições municipais, então quer evitar um desgaste de já resolver aqui no Congresso Nacional uma questão que pode ser resolvida pelas assembleias legislativas. Então querem evitar descascar esse abacaxi já aqui em Brasília. Mas os governadores, que estão com muita preocupação em relação a esse déficit previdenciário galopante nos estados, eles querem de alguma forma, até o último momento, vão brigar para isso, para que estados e municípios voltem para o texto. Mas, claro, com essa retirada, a reforma pode ter até uma vida um pouco mais fácil aqui no Congresso Nacional. Mais fácil é realmente complicado, menos difícil, digamos assim, porque esse é o principal
assunto para ser debatido aqui no Legislativo, é a prioridade e a gente sabe que o caminho, ele não é fácil daqui para frente, né? Mas olha, essa questão ainda vai ser discutida lá na frente quando chegar no plenário. É a avaliação que tem sido feita pelo presidente da Câmara. E no plenário, novos requerimentos podem ser apresentados e o texto ainda pode ser alterado, né? No momento, é avançar na comissão até o fim desta semana, para aí sim ter tempo hábil aí de votação lá no plenário. Rodrigo Orengo, muito obrigada pela análise, né, pelas explicações. Você segue daí acompanhando a comissão e eu sigo daqui com as imagens ao vivo, direto de Brasília, para você ter também um panorama maior do que eles estão discutindo agora. Segue ali os posicionamentos na CCJ da Câmara e a gente vai acompanhando a grande expectativa para a leitura do texto do relator Samuel Moreira. Isso precisa acontecer hoje, como bem disse o Rodrigo Orengo, mas por enquanto esses pedidos de adiamento aí vão acontecendo ao longo da sessão, travando um pouquinho a pauta. Vamos seguir acompanhando as imagens ao vivo e as discussões na CCJ da Câmara. Todo o plenário aqui presente, sobretudo as assessorias, para a gente poder se ater a palavra dos oradores aí escritos, para a gente poder fazer silêncio aqui no plenário. É o apelo que eu faço a todos para a gente poder dar prosseguimento à nossa reunião. Com a palavra, o deputado Molon. Antes de fazer uso do meu tempo, pois não. Eu indago a Vossa Excelência como Vossa Excelência está imaginando o andamento dos trabalhos, quais são os próximos passos, se há outros líderes inscritos, apenas para organizarmos por orientação do presidente Marcelo, ouvir Vossa Excelência e depois a leitura do relatório Samuel Moreira. Só uma sugestão, aproveitando aqui, presidente, que o relator, para abreviar trabalhos, nós não estamos aqui para obstruir, que o relator pudesse ler diretamente o voto, certo? Sem precisar ler o relatório todo. Pois não. Está incorporada a sugestão do deputado André. Presidente, só para registro. Deputado Bira do Pindaré. Eu estou solicitando o tempo de líder do PSB. A delegação já está isso, presidente. Viu, presidente? Vossa Excelência já está escrito. Presidente, eu estou dialogando... Bom, você está acompanhando a sessão na CCJ da Câmara, onde existe a expectativa da leitura do texto do relatório da reforma da Previdência. A sessão segue em Brasília. A gente interrompe rapidinho para mudar um pouquinho de assunto agora, para falar de um outro tema importante que está na pauta. A gente vai falar direto com o nosso repórter que está em Curitiba, porque a defesa de Lula pede suspeição do procurador do caso do sítio de Atibaia. O Douglas Santucci já está posicionado para falar com a gente melhor essa história. Douglas, muito boa noite. Explica melhor o que isso significa e como fica essa história a partir de agora. Parece que são novos capítulos, né, a cada semana aí em Curitiba. Exatamente. A defesa do ex-presidente Lula entrou com novos pedidos de suspeição no Tribunal Regional Federal da 4ª Região e em órgãos superiores. Só para se ter uma ideia, em relação ao ex-juiz Sérgio Moro, a defesa do ex-presidente Lula, na última conta feita pelo TRF4, havia solicitado 60 vezes a suspeição de Moro em processos. Isso de acordo com dados divulgados pelo próprio TRF4. Agora são outros nomes. Eles pedem a suspeição de Maurício Gotardo Gerum. A defesa de Lula alega que o procurador possui um parentesco com o também procurador da República, Diogo Castor de Matos, da Força Tarefa da Lava Jato, no Paraná. Ele que é um dos responsáveis pela denúncia em primeira instância do caso do sítio de Atibaia. E também do irmão do Diogo, que é o Rodrigo Castor de Matos. De acordo com a defesa, Rodrigo Castor de Matos teria atuado na negociação da delação premiada de Mônica Moura e João Santana, que foram ouvidos como testemunhas nesta ação penal. Este é o apontamento colocado pela defesa do ex-presidente. Porém, o procurador, Maurício Gotardo Gerum, nega qualquer relação de parentesco e acha, inclusive, um absurdo esse pedido feito pela defesa do ex-presidente Lula. Só que não é somente este pedido. Os advogados também querem que Thompson Flores, ele que era presidente do TRF4 e agora passa a atuar na 8ª turma, assim que deixou
deixou o cargo, foi para a 8ª turma, eles também querem o afastamento de Thompson Flores, alegando que ele atuou de forma parcial naquele episódio em que o ex-presidente Lula teve, por parte também de um desembargador, mas a liberação da cadeia. Um desembargador assumiu o plantão do TRF4 e decidiu liberar o ex-presidente Lula. Thompson Flores teria feito uma ligação para um delegado da Polícia Federal para que Lula não fosse solto e teria atuado de forma direta para impedir a soltura do ex-presidente Lula. Este é o fato colocado pela defesa, então, dele, para que Thompson Flores também seja afastado do processo. Até agora, a defesa de Lula não teve nenhum caso positivo nestes pedidos de